Nós vamos fazer uma leitura em São Mateus capítulo 27, o versículo 22. Mateus 27, 22. 27 e verso 22. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Em Hebreus capítulo 6, verso 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provar a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Grande Pai, pedimos que o Senhor nos oriente enquanto falamos da Sua palavra, que cada um de nós venhamos aproveitar este conteúdo divino e deixá-lo refletir em nosso ser, para que o mundo veja que Tu ainda vives. Vives em homens, mulheres, que pode mostrar que crê na Sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos falar sobre três palavras apenas que o irmão Brana cita aqui. A hora crucial. Está na mensagem: o que farei ou o que faremos com este Jesus chamado Cristo. A hora crucial sempre é uma hora decisiva. É uma hora também importante para o destino. Se cada um de nós temos ouvido a mensagem, nós selamos o nosso destino ao crer ou ao rejeitar aquela mensagem. Então nós estamos nesta hora crucial. Em cada época que Deus mandou uma mensagem, houve esta hora de decisão. Primeiro vem a pregação, as pessoas são orientadas, Deus está com as mãos estendidas para salvar, é mesmo depois que o Cordeiro saiu do trono. E Deus manda uma mensagem, avisando que o Cordeiro saiu do trono, e que tem um momento propício para cada um de nós crer ou rejeitar. E nós temos que admitir e selar o destino da nossa alma. E tem pessoas que elas já selam o destino como incrédulas. Elas não conseguem ver a mensagem que Deus manifesta no seu tempo. Isso em todos os tempos foi assim. A gente não adianta querer ser diferente hoje, porque em todo o tempo o povo não conseguiu ver a mensagem que era a palavra prometida para aquele dia. Hoje é fácil você crer na palavra pentecostal, que foi uma palavra prometida para 1900, quando eles começaram o Pentecostes.
Mas Deus não está mais ali. A palavra prometida já não é mais aquela. Aquela foi uma hora crucial para todo o povo no mundo. E quando veio esta mensagem, mesmo pentecostal, para o Brasil, foi uma hora de decisão. Vocês sairão dos presbiterianos, católicos, metodistas, batistas, e crerão na manifestação de Deus, na mensagem da hora, a palavra que foi prometida para o dia da restauração dos dons. E eles, lá no princípio, foram rejeitados. Hoje todo mundo quer ser pentecostal, até o povo da mensagem quer ser pentecostal. Porque ser pentecostal hoje não é criticado. Ser pentecostal é você dançar que nem o mundo, é pular que nem o mundo, é gritar igual o mundo, é cantar hinos igual o mundo, é usar as mesmas músicas do mundo que são ofensivas a Deus. Aquilo que o próprio Mombrana ensinou. Mas crer na mensagem do profeta da maneira correta, aí se torna difícil, porque é hora de você ser chamado como obsoleto, você não tem a realidade para eles. A verdade está com você, mas a verdade era Cristo. E o próprio Pilatos está perguntando o que é a verdade. Ele estava diante da verdade perguntando o que é a verdade. Então eles ficam diante da verdade a cada dia. E a verdade está manifesta sempre numa mensagem. Se a gente não identifica a mensagem, a gente não identifica a verdade. Isto é, a gente não identifica Deus naquele dia. Mas lendo aqui um pouquinho essa mensagem, dá vontade só de ler essa página aqui, ó, um culto para nós. O 140 dessa mensagem, o que faremos? A outra é o que farei com este Jesus chamado Cristo. Esta é outra mensagem que o Mombrana pregou, o que faremos com este Jesus chamado Cristo. E o parágrafo 140 ao 146. Em todo o mundo, creio que vocês sabem que eu quis dizer então em todo lugar. Por que vocês me rejeitaram na Suíça? Por que rejeitou a Finlândia? O sangue vai estar em suas próprias mãos. Isso está sobre vocês. Hoje nós falamos, crer no Mombrana é uma benção, mas o povo dos dias do Mombrana rejeitou ele. Ele está lamentando. Por que vocês me rejeitaram? Na Suíça, na Finlândia, até nos Estados Unidos. Por que vocês me rejeitaram em Tucson? Por que vocês não abriram as portas de suas igrejas para eu pregar em Tucson, quando eu estive aí por 3 anos e ninguém me chamou ao seu púlpito, diz Mombrana, nem Pierre Green. Mombrana podia ter dito que Pierre Green é de Tucson, e Mombrana podia ter dito, exceto Pierre Green, que me deu oportunidade para pregar em seu púlpito. Mas esses homens, eles criam no Mombrana até certo ponto. Aí depois que o Mombrana morreu, eles quiseram mostrar que tinha alguma coisa do Mombrana, e era muito tarde, porque eles rejeitaram o Mombrana nas próprias cidades deles. A gente pode dizer hoje, por que vocês me rejeitaram lá em Marabá, Belém do Pará? Por que vocês me rejeitaram lá em Benevides? Por que vocês me rejeitaram aí no Sul? Seria bom a gente expressar assim. Por que vocês fazem isso? O sangue vai recair sobre vocês. Isto é, o sangue de Cristo. Mas hoje não tem mais o sangue. O sangue está na palavra feita carne no dia. E hoje a palavra feita carne não é um homem apenas. A palavra feita carne é um corpo, é a igreja. É o corpo eleito do dia. E eles não podem identificar essa palavra e fazem o mesmo que fizeram no tempo de Mombrana. E eu tenho que falar a mesma coisa. Por que vocês me rejeitaram? Por que vocês rejeitam a mensagem? E aqui o Mombrana diz, o sangue vai estar em suas mãos. Isso está sobre vocês. Não eu, vocês não chegaram a me rejeitar. Vocês rejeitaram a ele, não a mim. Isso se foi nos Estados Unidos, como o irmão Mombrana fala aqui,
na Finlândia ou na Suíça também. A gente pode dizer aqui no Brasil, porque vocês me rejeitaram. Não rejeitaram a mim, eu sou um homem, mas vocês rejeitaram a ele. Ele é a palavra do dia, ele é a manifestação do dia. E por que vocês rejeitaram esta manifestação? O que se passa com vossas mentes? Vocês não são diferentes dos crentes dos dias de Jesus? Quando foi colocado diante deles a oportunidade de escolher a Cristo. Eu tenho aqui a Cristo, o Messias, e tenho aqui o Barrabás. O Cristo tem sido identificado diante de vocês como curador, salvou prostitutas, ladrões, mudou a vida de pessoas. E está aqui diante de vocês. Quem vocês escolhem? É uma hora crucial, porque é a hora de decisão. O que eles escolheram? Nós queremos um assassino. Nós queremos Barrabás. Dá-nos Barrabás. Mas Pilatos perguntou, mas o que farei eu com esse Jesus chamado Cristo? Ele estava pensando assim, o que farei eu com este Brana chamado sétimo anjo, esse sétimo anjo chamado Brana? O que farei? Crucifica-o. Nos Estados Unidos foi assim. Crucifica-o. A terceira etapa. O que farei com essa terceira etapa? Que o Cordeiro saiu do trono, que revela os selos, que revela o novo nome. O que farei? Crucifica. Não é o que o povo do Brasil tem feito? A mesma coisa. Eles nunca souberam desta revelação. Quando ficaram sabendo, se alegraram até certo ponto e depois voltaram atrás. E pode perguntar para eles, o que farei? O que farei com essa mensagem? Pergunta para os pastores lá em Marabá, Belém do Pará. Pergunta para eles, o que farei com essa mensagem que identifica a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, que é provado diante de vocês? O que farei com essa mensagem? Crucifica. Chame-a de louca. Louco quem prega, analfabeto. Por quê? O que farei com este Pedro, que pregou o batismo em nome de Jesus Cristo, que os pentecostais não aceitam? Crucificam. Ele é o iletrado, ele é o ignorante. Mas ele era a mensagem do dia. Deus nunca pegou um sábio. O dia que Deus pegou um sábio, um erudito como Saulo de Tarso, Deus derrubou ele do cavalo, botou ele de cara no chão e cego. Porque Deus tinha algo com aquele homem. Mudou a vida dele. Mas esse povo não vai cair do cavalo. Deus não tem nada com eles. Deus não tem nada em suas vidas. Eles podem orarem, podem gritarem. Eles faziam isso nos dias de Jesus. As sinagogas estavam cheias, o Anás, o Caifás, eles estavam ali cultuando. E eles crucificando a Cristo. Irmão Brana diz que eles estavam dentro da sinagoga lendo o Salmo 22. Que está escrito, Deus meu, por que me desamparaste? E o Salmo 22 estava em carne lá em cima do monte, naquela hora crucial, de decisão, a hora mais importante para as pessoas poder mudar o destino de suas vidas. Mas eles continuaram cantando o Salmo 22 dentro da sinagoga, e o Salmo 22 estava falando lá no cume do monte. Deus meu, por que me desamparaste? Agora você sabe qual era mais realidade? O Velho Testamento que eles estavam lendo no templo, na sinagoga, no Salmo 22, e lendo Deus meu, por que me desamparaste? Qual era mais importante? O Velho Testamento ou aquele homem que era o cumprimento do Velho Testamento? Era o mais importante, era aquele homem, era Cristo. Mas o que eles fizeram? Crucificam-o.
Porque para eles o mais importante era apenas o livro, a letra que mata. Eles nunca conseguiriam receber o Espírito que vivifica. Hoje é a mesma coisa. O que é mais importante para os crentes da mensagem? Ter a mensagem do irmão Brana ou ter a revelação da mensagem do irmão Brana? Eles estão tendo os livros, mas com os livros eles não sabem nada da revelação, assim como os pentecostais têm a Bíblia. Por mais de 100 anos os pentecostais têm a Bíblia, e os pentecostais não sabem o nome do Pai, e eles têm a Bíblia. Qual é mais importante então para o povo da mensagem? Os livros do irmão Brana ou a revelação desses livros? A Bíblia na mão de um pentecostal ou a revelação desta Bíblia na boca de William Branham? E hoje podemos usar a mesma coisa. Todos vocês, pregadores do Brasil, do mundo, vocês nunca souberam de alguém que comeu o livro, de alguém que tomou o livro revelado das mãos do sétimo anjo, que estava sendo uma manifestação do anjo forte aqui na terra. Mas vocês nunca ouviram falar, depois de William Branham, vocês nunca ouviram falar que alguém ainda ia comer livro, que alguém saberia daquelas coisas que William Branham diz, Deus me disse, para não dizer a ninguém, porque haverá um tempo que isto vai se cumprir. Mas 50 anos, qual de vocês, seja dos Estados Unidos, da África, Portugal, de onde for, onde você estiver me ouvindo, quando foi que você ouviu que alguém comeu o livro? E a Bíblia diz que João comeu o livro. Quando? Antes de Branham? Não, ninguém podia comer o livro antes de Branham, porque o livro estava selado. Só podia comer depois de William Branham, porque o livro estava aberto. Mas quando que eles souberam que alguém comeu o livro? E que teria uma igreja, que é o corpo de Cristo hoje aqui na terra, e que estaria comendo as palavras que Deus revelou a William Branham, e até aquelas que Deus deixou escondidas, e diz para William Branham, não diga para eles. Deus não é preocupado, fala tudo clarinho aí, Branham, senão eles vão tropeçar. Não, Jesus chegou e começou a falar por parábola. Por que o senhor não fala claro? Por que o senhor fala em parábola? Para que eles vendo não vejam, e ouvindo não ouçam. Por que não fala claro? É porque é hora disso, é uma hora crucial. O eleito, o Pedro, ele não precisou falar claro. O Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A samaritana, ele não precisou falar claro. Ele falou claro para a samaritana depois que ela teve revelação. Mas ele não precisou fazer aquele discurso para ela e fazer tudo clarinho para ela. Não. Ela olhou nele e disse, vejo que és o Messias. Ela viu, vejo que és profeta. Ela viu. Ela conseguiu ver a mensagem do dia. O sacerdote não viu. Então vocês têm que entender, meus irmãos, do Brasil e do mundo. Vocês têm que entender que não importa a qualidade de vida de vocês, porque Deus pode tirar vocês do mundo perdido e trazê-los para ser um filho dele. Deus pode, como diz o próprio Jesus, transformar destas pedras filhos de Abraão. Pedras o que eram? Ladrões, prostitutas, pessoas erradas. E foi isso que ele fez naquele dia. Pegou aquelas pedras que não valiam nada. Pedro, João não valia nada. Por quê? Eram incapazes, eram incultos. E sempre se valoriza mais a pessoa culta, a pessoa capaz. Mas o que Pedro sabia era pescar. Que valor vocês dão a um homem desse? Ele não tinha valor. E Jesus o valorizou como pastor da igreja. Ninguém ia colocar Pedro como pastor. Se envergonharia. Deus não. Eu quero esse aí mesmo. Mas ele não sabe falar o hebraico ou o aramaico direito. Não importa. Eu quero ele.
Por quê? Porque ele teve revelação de quem é o Filho do Homem. Ele teve revelação. Aí, porque Deus quer a prostituta? Os crentes daquele dia, vocês têm que saber. A gente olha hoje nos crentes, mas tanta gente boa. Tanta gente boa. Mas você olha assim, é o mesmo jeitinho do tempo de Jesus, do tempo de Noé. É o mesmo jeitinho, é a mesma coisa. São bons, mas não são bons para a palavra. São bons, mas não são eleitos. Outros ainda são melhorzinhos um pouquinho, como Ló. Era justo. Mas William Branham diz, mas não era eleito. Era justo, mas não era eleito. Tem muita gente boa nas denominações, tem muita gente boa dentro da mensagem, mas não é eleita. O eleito é provado hoje pela mensagem. Se ele não vê a terceira etapa, agora que ele sabe que alguém comeu o livro, porque de 2000 para cá houve uma revolta no Brasil, uma mexida nas igrejas da mensagem no Brasil. Porque começou-se a ouvir a mensagem de uma forma revelada, e não apenas você ler a mensagem de uma forma sistemática. Não, começou a ver a mensagem de uma forma revelada. E isso começou a mexer com todo mundo, não só no Brasil, como em outros países. Agora, por quê? O eleito, ele ouve e ele vê a manifestação daquela palavra que foi prometida para aquele dia. E a hora é crucial, é hora de decisão, é hora difícil, é uma hora árdua. Mas é uma hora que você pode olhar e dizer, eu vou me decidir porque mais importante é o meu destino eterno. É mais importante, mas você vai perder o companheirismo com milhares de pessoas. Me mostra onde é que Jesus estava com companheirismo com milhares. Até que ele foi para a cruz e foi deixado até pelos seus discípulos. Porque a Bíblia diz, todos me abandonarão. E todos deixaram ele de verdade. Para cumprir a Bíblia, ou nós queremos que todo mundo bata nos nossos ombros, nos apoie, e que todo mundo venha dizer, Osmar, você é o homem ungido. Não, é melhor eles falar que eu sou do diabo. É melhor, eles não têm luz da mensagem. Eles fizeram com William Branham, eles fizeram com Jesus, fizeram com João, fizeram com todos os profetas da antiguidade. Não farão conosco, que nós somos a coisa mais insignificante que tem sobre a face da terra. Para eles, contudo para Deus, nós somos pedras preciosas. Amém? Isso aqui é importante, mas eu quero deixar esta mensagem para eles. Parece que aqui sempre está sendo um altar, um trono de julgamento. Mas eu quero deixar esta mensagem para eles exatamente por isso, porque eles rejeitaram não a mim. Não, os pastores que falam contra a deidade que pregamos, que foi a que o William Branham pregou. William Branham nunca pregou a deidade como dualidade. Eu tenho que esclarecer sempre isso. Irmão Branham foi mais confundido com o unicista, que o unicista crê mas de uma forma errada, que é só Jesus. Isso é errado. Tem que ser Senhor Jesus Cristo. Então, irmão Branham foi confundido com unicista, mas ele não foi confundido com dualista e nem com trinitariano. Porque o dualista vê dois, vê o Pai e o Filho. O trinitariano vê Pai, Filho e Espírito Santo como três pessoas distintas. E o dualista, dentro da mensagem, vê um Pai que tem poder e um Jesus que é homem. William Branham pregou esse Pai poderoso dentro de Jesus, fazendo de Jesus Deus homem. Amém. Eles não conseguem ver isso. Eles lutam, eles combatem, mas eles nasceram para isso. Eles têm que saber, essa é uma hora crucial. Eles estão selando, senhores ministros, estão selando seus destinos eternos exatamente ao ouvir a mensagem hoje e rejeitá-la ou aceitá-la. Vocês estão selando o seu destino porque esta é uma hora crucial. É uma hora árdua. É uma hora que você tem que decidir, porque é tempo de decisão. Irmão Branham continua dizendo aqui, vocês disseram, não creio em tal. Sempre é assim. Eles dizem, eu não creio nisso daí. E eles dizem para a igreja, quem vocês vão ouvir? Nós que faz tempo que estamos com essa mensagem, ou esse indivíduo que chegou com essa revelação aí?
Eles diziam no tempo pentecostal. Aqui vocês vão ouvir, nós os pentecostais, que trouxemos esse poder, esse fervor, aqui em 1900, e que abalamos os Estados Unidos, e esparramou esta mensagem por todos os países. Vocês vão ouvir nós, ou ouvir esse Brana, que já vem com batismo em nome de Jesus Cristo. Vocês vão ouvir nós que cremos em três, ou Brana que crê num só. Eles já tinham as palavras deles nos dias do irmão Brana. E hoje eles dizem para as suas igrejas: a quem vocês vão ouvir? Nós fomos os primeiros, foi nós que trouxemos a mensagem do profeta para o Brasil, diz o grupo do irmão Arkel Russell Martins. A quem vocês vão ouvir? Foi nós que, pelo rádio, evangelizamos o Brasil e 7 nações, diz o grupo do pastor Joaquim Gonçalves Silva. A quem vocês vão ouvir? Alguém que diz que comeu o livro. Vocês acham que nós não comemos também? Nós temos a mensagem primeiro que eles. A questão é que eles estão rejeitando a palavra que foi prometida para este dia. Eles tiveram a palavra prometida para o dia de quando nós cremos nesta mensagem no Brasil, em 1972. Quando ela começou a ser mais difundida no Brasil. Nós cremos nessa mensagem, mas nós não paramos com ela, porque até ali foi bom, não sabíamos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ficamos sabendo. Não sabíamos que Deus é um só, ficamos sabendo. Não sabíamos que tinha um profeta, e ficamos sabendo, foi bom. Mas eu te pergunto, quando foi que vocês da mensagem ficaram sabendo que a era terminou, que o Cordeiro saiu do trono, que Deus tem um novo nome e que ele não é mais advogado, que ele é juiz? Como o irmão Brana diz que ele veio, desceu do céu com aquela cabeleira branca, e cabeleira branca não é do homem Jesus, é de juiz. É Jesus manifestando como juiz. E eles não percebem isto. Eles vão ter que pagar, eles têm que saber que o sangue de Cristo, que é a palavra prometida para este dia, o sangue de Cristo foi a palavra prometida nos dias de William Brana, o sangue de Cristo foi Apocalipse 10, de 1 a 7, e eles não puderam crer naquela palavra, naquela mensagem prometida para aquele dia. O sangue de Cristo estava nas mãos dos americanos, tiveram que pagar o preço. O sangue de Cristo está agora nas mãos do povo do Brasil e das outras 7 nações evangelizadas pelo Brasil. O sangue de Cristo está nas mãos deles, através de Apocalipse 10, 8 a 11. A palavra prometida para este dia. A palavra que João comeria o livro não estava prometida para os dias de Brana. Para os dias de Brana, a palavra prometida para aqueles dias era uma mensagem que seria revelado os segredos, os mistérios da palavra. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar sua trombeta, então cumprirá o segredo de Deus, segundo anunciou aos profetas, seus servos. Amém? Amém. Agora, isso daqui só tem que ser importante para cada um de nós. Nós precisamos nos aperceber desta realidade para a hora que nós vivemos. Qual a palavra prometida para este dia? Aí o irmão Brana diz: você como indivíduo, não é esperar um grupo decidir, não é esperar pastores decidir, é você como indivíduo desse dia que pode alcançar a revelação desta hora. Qual a palavra que foi prometida para este dia? Quem diz que eles veem isto? Eles veem as palavras que foram prometidas até irmão Brana. Mas eu quero sempre bater nessa tecla, que é muito bom. Qual de vocês ficaram sabendo durante o espaço de 40 anos? Qual de vocês ficaram sabendo? Qual pôde comer o livro que João comeu? Prova-nos um homem, porque a Bíblia diz que viria João, que comeria o livro, e esta é a palavra que está em Apocalipse 10, 8 a 11, diz: não tem mais profeta, não tem, as eras já acabaram, não tem mais profeta das eras. Aí tem irmão Brana, um profeta após as eras.
Aí tem João para comer o livrinho, conforme a Bíblia diz, isto é, comer o livrinho, a palavra que foi revelada, que agora você pode ouvir e entender. Isso que é comer, é ouvir e entender, e receber aquela palavra. Agora, por que não decides? A hora é crucial. A hora é importante para selar o meu e o seu destino eterno. E eu sempre estou a perguntar, qual e quando vocês no Brasil souberam que algum homem, depois de William Branham, comeu o livrinho e pôde mostrar para vocês, esmiuçar a revelação que estava escondida no coração de Deus e no coração de William Branham, que William Branham diz assim, está no meu coração. Quando eu falo, o diabo sabe, mas eu não vou falar essa revelação. Ele não falou a revelação, porque ele só pregou. Ele não falou para ninguém, ele só pregou, deixou a coisa dentro da mensagem, e nós com a mensagem na mão por 40 anos, e não pudemos entender, e já estava falado pelo Espírito Santo, mas não tinha dito a ninguém para poder clarear aquilo, porque Deus sabe, alguém vai comer este livrinho, alguém tomará este livrinho e o comerá e começará a profetizar a povos, reis, nações e línguas. Amém. Eu não estou falando de uma coisa que é minha. Eu tenho até vontade de que apareça mais homens que façam isso. Cadê? Mas só que a Bíblia diz que é um só que comeu. Eu queria que aparecesse um João. Cadê o João? Procure o João, por favor. Procure ele. Cadê o João? Aí eles procuravam Elias, acharam William Branham. Eles procuraram o sétimo anjo, acharam William Branham. Agora eles vão procurar João. O que eles vão achar? Eles vão procurar João. Nós queremos João. A Bíblia diz João. A Bíblia dizia Elias. Veio William. A Bíblia diz Elias. A Bíblia diz sétimo anjo. Aí o nome do homem é Elias. Agora a Bíblia diz João. Você já ficou sabendo de algum João? O dia que você ficar sabendo que tem um João que comeu o livrinho, vocês aí, críticos de Marabá, Pará, vocês, críticos aí do Sul, os críticos estão nos extremos, Norte e Sul. Os críticos estão em Marabá, estão no Sul, no coração do Sul. Eles estão. E lá eles estão, lá no Norte. Crítico de um lado, crítico do outro. Quando foi que vocês ficaram sabendo que um homem comeu o livrinho? Vocês viram isso depois que estudaram as mensagens e hoje vocês são críticos? O sangue de Jesus Cristo está sobre vocês. Vocês vão pagar caro porque vocês são os que escolheram o mesmo que escolheram nos dias de Cristo. Ao invés de escolher Cristo, pediram Barrabás. Queremos um assassino. Mas já este Jesus, o que eu farei com ele, disse Pilatos. Esse Jesus chamado Cristo, que eu farei com ele. Esse Elias chamado Branham, que falei com ele. E esse João chamado esposa. Vamos deixar assim. Que farei com ele? Crucifica-o. É assim. Mas desde o norte ao sul, a Bíblia já mostra essas coisas que aconteceria, que aconteceu com todos os profetas, aconteceu com todos os pregadores que Deus usou. Não aconteceria agora nesse dia final, com a noiva que estaria manifesta, com todo o poder da palavra, com toda a manifestação, todo o livrinho aberto. Você sabe que tem um livrinho aberto na mão, como William Branham teve, e os americanos não souberam, não entenderam nada do livrinho, com toda a bondade, com toda a sabedoria que eles têm, com uma ciência avançada de primeiro mundo que eles têm, mas não conseguiram ver o que Deus estava dando através de um homem com o livrinho aberto na mão. Poderia também o Brasil reconhecer quando eles têm toda a sabedoria, eles lutam pela ciência, por tudo aqui, e querem se tornar um país de primeiro mundo, mas estão rejeitando o que poderia fazê-los melhor.
está rejeitando, não podem ver o que Deus está fazendo, o livrinho aberto, que no tempo dos americanos, quando Deus operou no entardecer da América, que era Deus na América, não pôde falar estes mistérios, e quando Deus vem para o Brasil, tem muitos que ouvem dizer, Deus vem para o Brasil. Vocês sabem, todo mundo diz que Deus é brasileiro. Nós já temos um ditado que Deus é brasileiro, aqui no Brasil. Então é fácil perceber que algo aconteceu, é fácil perceber que Deus é brasileiro, sabe por quê? Porque a mensagem que ele mandou é aqui, é através do Brasil, é de um brasileiro. É por isso, é a mensagem, não é o homem, não, é a mensagem. Tira os olhos do homem, olha para a mensagem. Irmão Branham dizia, você não tem que olhar para o anjo, olhe para a mensagem. Então olhe agora, não olhe para João, olhe para a mensagem, não olhe para a noiva, olhe para a mensagem. Mas aqui está a palavra para este dia, prometida para este dia. Porque vocês do norte, do sul, têm rejeitado. Vocês comeram comigo. Vocês comeram. Vocês estiveram tão perto. E a este Jesus chamado Cristo. E a este Osmar, que farei com ele? Se eles pudessem expulsar do país, tirar do mundo, eu creio que eles regozijaram quando ficaram sabendo, deu um acidente, Branham morreu. Eles regozijaram quando ficaram sabendo, Jesus morreu. E eles podiam dizer, nós escolhemos um Barrabás, nós escolhemos um assassino. Esta é a força que o povo tem de sabedoria, de conhecimento. Olha que capacidade de escolha, escolher um assassino. Mas por que não escolheu Jesus? Não, ele não. Ele fala contra nossas igrejas, ele fala contra tudo. Se chegasse um romano, ele falou contra Roma. Se chegasse um judeu, ele falou contra a nossa sinagoga. O que eu farei com ele? Crucifica-o. Sempre foi assim. Eles nunca viram a mensagem do dia e mandaram matar aquela palavra, crucificar aquela palavra. Mas Deus não para, Ele continua. Você pensa que Deus fica decepcionado? Quem fica decepcionado é nós, que somos mortais. Nos decepcionamos com as coisas. Deus não. Deus sabe que o povo vai rejeitá-lo. Deus vem e sabe que o povo vai rejeitá-lo. Deus vem, abre o livro e sabe que o povo quer ficar com o livro fechado. E Deus abriu o livro, isto é, revelou selos, trovões, novo nome. Não adianta para esse povo, não adianta, tem que ser eleitos. Os eleitos é que verão esta verdade. Amém? E a este Jesus chamado Cristo, que eu farei? A voz gritavam entre eles, crucifica-o. Mas eles perguntam, mas o que ele fez? Só fez o bem. Você está crucificando a mensagem. Mas o que foi que a mensagem fez? O que foi que essa mensagem fez para vocês no Brasil? Abriu seus olhos para fazer mais um monte de denominações chamada terceira puxada, pirata, esparramada por todo lado. Homens e mulheres fazendo um trabalho diferente da palavra, porque rejeitaram a palavra, personificadores. Eles nunca puderam permanecer com a palavra, porque permanecer com a palavra era permanecer com Pedro, permanecer com a palavra era permanecer com Brana, permanecer com a palavra é permanecer com João, é permanecer com a esposa, no dia que nós vivemos, porque esta é a palavra que foi prometida para hoje. Finalizando, olha aqui. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Tem um monte de gente querendo os rudimentos. Nós temos que pregar Jesus Salvador, Jesus Curador, Jesus isso, Jesus aquilo. Espera lá. Paulo chegou a dizer, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Você não pode parar, você tem que prosseguir até a perfeição. Não pode ficar nos rudimentos de Brana. Os rudimentos de Brana também foi batismo em nome de Jesus Cristo. Foi um profeta que tinha para esta era. Eram rudimentos que o irmão Branham trouxe. Deidade, foi rudimentos naquele tempo, nós não sabíamos. Rudimentos são as primeiras doutrinas, os primeiros ensinamentos. Então foram os primeiros ensinamentos, o irmão Branham começou com Atos 2:38 também.
trazendo os primeiros ensinamentos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmão Brana chegou assim. Mas quando você vem para o final, para a pregação dos selos, você vai ver a identificação diferente. Aí é o Salmo 46:10. É uma identificação diferente. Por quê? Porque Deus estava ali operando no tabernáculo Brana, nos Estados Unidos, trazendo toda esta revelação para o povo. Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Aí ele começa a destrinchar a coisa para nós. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, os Estados Unidos foram iluminados, é impossível eles se verem outra vez. Marabá foi iluminado. Pastores aí do Marabá, de Benevides, os antigos aí, você sabe muito bem, vocês foram iluminados. É impossível renovar. Pastores do Sul, do seio do Sul, é impossível vocês serem renovados. Pastores que rejeitaram no estado de São Paulo ou qualquer outro estado, no Paraná, em Londrina, Paraná, vocês têm que saber que é impossível. Pastores que rejeitaram em Curitiba, é impossível. Pastores que rejeitaram aqui perto de vocês, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Pastores que rejeitaram aqui na vossa cidade, de Juiz de Fora, é impossível ser renovados. Está aqui porque é impossível os que já uma vez foram iluminados. Foram iluminados, ficaram sabendo, a luz caiu na mão deles, eles jogaram a luz fora. A luz veio na mão deles, eles disseram que é do diabo. É impossível ser renovados, diz a Bíblia, e provar o dom celestial. Dom celestial, não quer saber melhor do que isso. O dom celestial é a revelação do dia. Isso é um dom celestial. Eu penso que dom celestial é você ter poder para curar enfermos. Isso é um dom que a pessoa tem, que ela pode ter e ir para o inferno. Que a Bíblia diz que muitos naquele dia me dirão: Senhor, eu curei os enfermos, expulsei demônios, eu preguei em teu nome. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Mateus 7:19 em diante. Eles não podem ver isso. Preciso da palavra. Eles provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo. Quando vocês participaram das reuniões, onde informava para vocês que a era terminou, que o último eleito entrou, que o Cordeiro saiu do trono e que Deus tem novo nome, aquilo era o Espírito Santo. Vocês tornaram participantes do Espírito Santo. Vocês andaram com esta mensagem, que é o Espírito Santo, mas vocês rejeitaram. Estou falando de cidades, estou falando do país, estou falando de pessoas. Não preciso expressar seus nomes, mas vocês que provaram. Se você perguntar de algum pastor lá em Marabá, dizer: não, eu nunca provei. Mas tem uns que não podem mentir, se eles são honestos, se eles são sinceros. Eles provaram desta mensagem, eles provaram desse dom celestial, eles tropeçaram na palavra, eles tropeçaram no homem. A mesma coisa aconteceu no coração do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul. Eles tropeçam no homem, eles tropeçaram em Jesus. Por que vocês estão me rejeitando? Por que vocês querem me matar? É porque tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. Aí vem um profeta e diz: ele não era apenas um homem, ele era Deus. Ele era Deus que tinha se feito homem, mas eles não puderam ver. Então aqui está, eles são participantes do Espírito Santo. E fique sabendo, vocês crucificaram a Cristo, é impossível. Mostre para mim que vocês podem retornar. Mostre para mim que vocês têm eleição. Mostre para mim que vocês têm capacidade de arrependimento. Vocês do norte, vocês do sul, vocês do centro-oeste. Mostre para mim que vocês têm capacidade de arrependimento. Prove ao contrário. Venha aqui agora, prove ao contrário, porque vocês provaram dessa mensagem. Vocês foi que provaram, suas igrejas ouviram sobre o novo nome, suas igrejas ouviram o Cordeiro fora do trono, ouviram a revelação, suas igrejas ouviram
mas vocês não creram. Vocês são como os fariseus hipócritas. Ficam na porta, não entram e não deixam quem quer entrar. Mas se vocês encontrar uma prostituta como Maria Madalena, vocês verão que ela não vai parar na sua igreja. Se vocês encontrar um ladrão como aquele da direita de Cristo, também não estará na sua igreja. Estará crendo em Cristo na última hora. Estará recebendo esta mensagem na última hora. Porque vocês provaram do Espírito Santo e se perderam. Fizeram participantes do Espírito Santo, e a Bíblia diz, é impossível eles serem renovados. A gente abre um parêntese, a gente tem misericórdia. Meu Deus, esses homens são muito bons, esse povo é muito bom. Deixa-os retornar, deixa eles voltar. É a mesma coisa de dizer assim, Judas era muito bom, deixa eles voltar. Não vai voltar mais. Judas cumpriu o seu destino. Cumpriu o seu destino, não tem jeito. Deixa Esaú entrar, ele chorou. Não, ele vendeu sua primogenitura. Pastores que venderam a primogenitura, a palavra do dia, vocês venderam para poder estar ao lado de algumas iguarias naturais, companheiros humanos, e companheiros humanos apenas vocês estão, mas sem a palavra. É um companheirismo apenas humano que vocês querem, mas sem a palavra. O que aconteceu? Provaram, e participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Irmãos, o tempo que nós sabemos do século futuro, do que vai acontecer e que prova, é o que nós já vemos na mensagem. A mensagem do profeta já trouxe tudo isso, aquilo que o irmão Brana não podia dizer, porque o anjo disse para ele, não diga a ninguém, porque Deus sabia, haverá um João, não 2 João, nem 3 João, nem meia dúzia de João. Haverá um João, representante da noiva, e ele comerá esse livrinho. Haverá um João, então não diga para ninguém. Alguém vai comer, alguém vai achar o alimento. Por isso o profeta pregou o alimento escondido, o maná escondido. Está escondido, mas o João acha. É isso que importa. E não importa vocês falarem de mim, eu sou um ignorante, eu sou um analfabeto. Mas uma coisa eu sei, eu creio na palavra e eu sei que essa mensagem é a palavra do dia para nós hoje. Isso eu estou certo. É a palavra de Deus para a hora em que vivemos, prometida para este momento. Amém? Escuta para mim encerrar. E provar a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. E recaíram. Marabá recaiu, seus pastores recaíram. O sul, coração do sul do Brasil, recaiu. Provaram? Provaram a boa palavra. Boa palavra esteve em seus púlpitos. Misericórdia tem sido lançada, mas despreza a misericórdia. Foi o que o irmão Brana ensinou. Eles desprezam. Fale misericórdia para eles, despreza, porque a misericórdia está relacionada com a mensagem do dia. E eles não querem receber esta mensagem. Por isso eles recaíram. O que a Bíblia diz? É impossível que sejam outra vez renovados para o arrependimento. Deus sabe que eu tenho esperado, porque eu conheço bons homens, homens maravilhosos, homens sinceros. Eu conheço eles. Eu conheço uns adúlteros também, que falam pelos narizes. Conheço também. Mas eu conheço gente forte, gente de caráter, gente boa, que o arrependimento está aqui, ó. Estamos dando a oportunidade e a gente fica pensando, meu Deus, um homem desse não pode se perder, um homem desse não pode. Mas não adianta. Você mostra arrependimento para eles. Olha. Recaíram, sejam outra vez renovados. Eles recaíram. Eles não são renovados para quê? Para arrependimento. Eles endurecem o coração. Irmãos, o coração de Anás ficou duro, o coração de Caifás ficou duro. O coração de Pilatos estava mais brando. Mas o que farei? Minha esposa já teve um sonho nesta noite. Não entra em problema com esse justo. Mas o que farei com esse homem? Mas ele está nas suas mãos. Você resolve. Mas o que eu vou fazer?
crucifica-o. O que aconteceu com Pilatos, tem uma lenda sobre Pilatos, que ele suicidou. Pulou num lago, suicidou, e a água de vez em quando fica azul, sobe ali, aquela água azul, onde Pilatos suicidou. Ele esteve diante da palavra, a palavra esteve no seu púlpito. Seus Pilatos, muito bons, mas Jesus está na mão deles. Você sabe que essa mensagem não caiu na mão de muitos pastores do Brasil, caiu na mão de alguns pastores que a têm crucificado, mas ela está em vossas mãos. Vocês não podem arrepender mais, porque vocês recaíram, vocês provaram do dom celestial, provaram da boa palavra de Deus, e recaíram, vocês provaram que Deus tem novo nome, que Ele saiu do trono, que Ele tem uma mensagem hoje, vocês provaram que esta é a mensagem da revelação, foi provado para vocês, quando tantos anos que nós estamos aqui no Brasil, querendo saber o que são os trovões, ninguém nunca respondia. Vinha um dos Estados Unidos, e perguntavam para ele, o que são os trovões? Irmão Brana diz que os trovões é uma revelação futura. Lá dentro do país deles, que são os trovões, eles não sabem andar com o irmão Brana e não sabem que são os trovões. Aí vieram ao iletrado, ao ignorante do Brasil, e perguntaram, o que são os trovões? Ele simplesmente mostrou para eles o parágrafo 38 de Laodiceia. São as revelações contidas nos 7 selos. Quem foi que falou isso? Foi Brana, não foi Osmar. Foi Brana. Por que vocês não sabem? Porque não era para o seu dia. Esse livro não era para ser comido por vocês, mas era para ser comido por uma pessoa que não tinha espírito denominacional. Que vocês falam contra, mas falaram contra o próprio Jesus, contra o próprio Brana. Não vão falar contra mim e a vocês também? Vão falar. Mas o que tem acontecido nesse dia é que a gente espera que eles se arrependem, não vão arrepender mais. Não vão. Eu queria até, numa hora como esta, eu queria até ser decepcionado. Osmar, você disse que eu não ia arrepender, eu estou aqui. Estou arrependido. Eu gostaria de ser decepcionado. Eu gostaria. Porque você não estaria incluso nisso daqui. Mas quando você não faz isso, você está incluso nessa escritura que você ouviu, que você provou, mas você rejeitou. E recaiu, falou mal. Fala mal em casa, fala mal para os outros, fala mal nas suas pregações. Enquanto foi essa mensagem que te abriu os olhos, cego. Sabe para que essa mensagem te abre os olhos? Para te julgar. Para você ser julgado, não cego, mas ser julgado com os olhos abertos. Que ela te abriu os olhos, ela fez você ver o Cordeiro fora do trono, ela fez você ver a era terminar, ela fez você ver o livrinho na mão de alguém, ela fez você ver até alguém comendo o livrinho, só que você não pôde identificá-lo, porque você queria ser o tal. E Deus nunca chama quem quer. Ele chama quem não quer. Que Deus nos abençoe. Pai, que o Senhor continue nos ajudando nesta hora crucial, que na verdade é importante para o destino de cada irmã, cada irmão, aceitar essa mensagem da hora, ver esta palavra manifesta que o Senhor tem feito diante de nós, a palavra que foi prometida para este dia. A palavra para este dia não foi a revelação dos trovões, foi comer os trovões. Não foi a revelação dos selos, foi comer os selos. Já tinha sido revelado, os trovões já tinham sido revelados. A palavra para este dia não é revelar o novo nome, é comer a palavra revelada com um novo nome. Cristo em uma nova carne, Cristo em um novo corpo, Cristo cumprindo São João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de crer nesta palavra. Ajuda-nos, enche-nos do seu espírito e de fé e dá-nos graça para não recairmos como outros recaíram. Dá-nos graça para ficar de pé. E tu que estás de pé, de São Paulo, veja que não caia. Ajuda minha irmã, meu irmão, para não cair, mas para se arrepender e dizer, eu tenho visto esta verdade,
Eu não quero estar incluído a estes pagãos, a estes críticos, a estes Judas, a estes Esaús do dia. Eu quero estar junto com os eleitos da hora. Ajuda, minha irmã, meu irmão, e alimenta-os com a sua palavra, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém.